glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo é o de número 23. Louvado seja o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Todos que encontraram, digam amém. É noite de alegria, estamos na presença do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Glória a Deus. A vitória é nossa por intermédio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Encontraram? Diz assim o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus? E se desejar da glória, aplaudir o Senhor, aleluia, fique na liberdade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta noite diante de um texto que mexe com a nossa alma. Palavra essa fiel e verdadeira. Estamos no culto de Santa Ceia, ou no culto de ceia, ou a ceia do Senhor. E este culto que nós estamos vivendo aqui nesta noite, vai muito mais além do que uma reunião. Esse culto na qual nós estamos nos posicionando diante dele, vai muito mais além do que uma reunião de membros. Nós estamos aqui nesta noite com um propósito este que o próprio Cristo, Ele vai proferir. Nós vamos entrar nesse assunto aqui nessa noite. Uma das coisas que mais mexe no nosso coração é isso, porque um dos propósitos crucial da ceia não é somente reunir o povo, mas o propósito principal é trazer em memória, é o culto em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por amor à nossa alma. E uma das coisas que mexe no meu coração quando leio aqui esse texto, porque o apóstolo Paulo vai começar a dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Este culto é um memorial, ou seja, todas as vezes que nós estamos aqui diante da ceia do Senhor, estamos aqui na presença do Senhor, nós estamos fazendo em sua memória. Que memória é essa, pastor? Nós estamos voltando lá atrás para trazer ao nosso coração a alegria e a esperança de que outrora estávamos atolados no pecado. Outrora estávamos, como o salmista proferiu, dizendo: estávamos em um charco de lodo horrível. Não tinha como nós sairmos desse lamaçal de pecado que nós estávamos atolados. Mas graças a Deus, que já nos deu a vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador,
Diz a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através da morte de Jesus, da entrega de Deus, entregando Jesus na cruz do Calvário, hoje nós estamos aqui livres do pecado, libertos pelo sangue e trazendo em nossa memória o sacrifício dele na cruz do Calvário. Ah, se não fosse o sacrifício de Jesus, ah, se Jesus não tivesse se entregado por amor à nossa alma, como o profeta Isaías profetizou dizendo que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca um minuto ou um segundo sequer, mas pelo contrário, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É Jesus, o Salvador da nossa alma. Então, quando nos diz assim, ó, fazer isto em memória de mim, ele está dizendo, isto aqui é o meu corpo que é dado por vós. Jesus reúne os seus discípulos e vai naquela reunião, na mesa da ceia, Jesus reunido com todos, vai dizer, ó, para os discípulos, isto aqui é o meu corpo que é dado por vós. Tomai, comei, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que vocês comerem esse pão, beber esse cálice, vocês vão anunciar a morte do Senhor. Jesus vai dizer assim para os seus discípulos em Mateus 26, da seguinte maneira, ó, esse ato que eu estou fazendo com vocês aqui, ó, eu não beberei dele mais, mas vai chegar uma hora que nós vamos reunir novamente. Glória a Deus. Eu não beberei desse cálice mais. Pelo contrário, eu estou dando com vocês. Mas vai chegar a hora que nós vamos reunir de novo. Aleluia. Vai chegar a hora, daqui diante, vocês não me verão mais. Mas vai chegar uma hora que nós nos reunimos novamente. E aí será para todo sempre. E glória a Deus, porque aí não será um memorial. Hoje nós fazemos em memória. Hoje nós realizamos como um ato profético de fé naquilo que Jesus falou. Mas nós fazemos em memória, crendo na promessa. E que promessa, pastor Odaí? Qual é a promessa? Está induzida aqui nesse texto. E nós vamos falar sobre isso. Olha o que Jesus vai dizer. Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Então esse ato que nós realizamos aqui, irmãos, é um ato de fé. Muitas pessoas falam, para que fazer isso? Muitas pessoas pensam, por que realizar isso? Nós realizamos que é o principal culto da vida do crente. É o culto onde ele se alimenta, onde ele traz a memória, ó, estou fazendo isso aqui porque, irmãos, se tem um culto, o diabo fica irado. Por isso que ele levanta com tanta força contra aqueles que vão participar da ceia do Senhor. Por isso que quando chega na época da ceia, semana travada, onde levanta, onde o diabo vai assoprar na sua mente que você não é digno, ninguém é digno disso aqui não. Mas glória a Deus, porque ele já fez por nós. Então, se tem um dia crucial, é o dia da ceia do Senhor. Então, muitas pessoas, para não participar, não vem no culto, se esconde, se isola, mas não, irmão, é um dia que o diabo fica irado. Por quê? Porque todas as vezes que você pega o pão, pega o sangue, você está mostrando para o diabo, Satanás, eu era escravo, eu era imundo, mas através do sacrifício lá na cruz do Calvário, aleluia, a promessa do Gênesis se cumpriu. Se tem um culto que deixa o diabo doido, que o povo faz culto de libertação, aí o diabo, irmãos, eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar meio escandalizados comigo, mas é uma realidade, tá? Baseado no que a palavra diz, não precisa ter culto de libertação, não. Só ter culto da palavra. Porque a palavra já liberta por si só. Porque às vezes faz culto de libertação, vamos fazer um culto de libertação, levantar, clamor,
o sangue de Jesus, como diz João, te purifica de todo pecado. Glórias ao sangue de Jesus. Por isso que ele diz: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Porque nunca esqueça que alguém pagou o preço. Nunca esqueça que se não fosse o sangue de Jesus, nenhuma alma se salvaria. Então o diabo fica doido, fica irado, mas ele vai dizer: fazer isto todas as vezes em memória de mim. Aleluia. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Pastor, eu posso proibir? Não, pastor, eu não posso proibir ninguém participar. Sabia disso? Já falei uma vez para vocês aqui. Eu não posso proibir ninguém participar da ceia, irmãos. Porque a ceia é individual. É você e Deus. O máximo que eu posso fazer aqui, caso aconteça, deixar alguém de disciplina, fora de comunhão com algumas atividades da igreja, mas participar da ceia é individual. É você que decide se vai participar ou não. Fazer isso em memória de mim. Examine-se o homem a si mesmo. Isso aqui é individual. Que é o exemplo mais claro, que eu não posso impedir ninguém para participar da ceia. O exemplo mais claro foi o próprio Cristo. Porque no dia da ceia, estava todo mundo reunido em Jesus. Um de vocês. Sabe o que Jesus podia ter feito naquele dia? Judas, sai da mesa. Judas, Jesus, tá? Você não vai participar da ceia, não. Se o próprio Cristo, Pedro negou Jesus, se o próprio Cristo olhou na mesa e falou assim: um de vocês vai me trair. E uma coisa é certa, irmão, a mesa revela. Jesus só deu assim: um de vocês vai me trair. Aí Judas lembrou do Senhor. Você não está dizendo que é eu não, né? Jesus não falou o nome de ninguém. Ele falou: um de vocês vai de me trair. Judas levanta: Senhor, o Senhor não está querendo dizer que sou eu não, né, Jesus? Você que está dizendo. Mas ninguém pode te impedir de participar da ceia. A consciência é sua, porque a mesa revela. A ceia é algo sério. Fazer isto em memória de mim. Consciente. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor à minha alma. Eu não merecia. Sabe o que ele disse ao Calvariano? Eu não sei o que ele viu em mim. Já no fim, né? Eu não sei o que ele via em mim. E ninguém aqui não tinha nada para olhar para você e falar: não, esse que presta. Mas não. Ele veio para resgatar mesmo aquilo que não prestava. Ele falou: por causa do sangue dele, hoje você tem valor. E é por isso que nós temos que ter essa consciência. Fazer isto em memória de mim. Em memória de quê? De tudo que ele fez. Se entregou por mim, se entregou por você na cruz do Calvário. Então essa mesa da ceia, a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, não é apenas um culto primeiro, é um culto memorial. Você trazendo a sua memória, um sacrifício. Jesus morreu, você está esmagando a cabeça de Satanás, esfregando na cara dele: Satanás, eu sou pecador, sou falho, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ele morreu para me perdoar. Glórias ao sangue de Jesus. E outra coisa que a ceia representa para nós, ou podemos colocá-la como uma preparação do que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 11. Porque todas as vezes, versículo 26, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Isso aqui é uma preparação. Preparação de quê, pastor? Primeiro, é em memória. Você só está trazendo em memória aquilo que ele fez. Mas em seguida, por assim, ao mesmo tempo que você está trazendo em memória, você está lembrando o que ele fez, você está preparando para o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer? Está escrito: até que ele venha. Esse fato é real. Nós estamos preparando para a
sua grande vinda. Porque hoje é em memória, hoje é só para trazer em memória, mas vai chegar o dia quando Ele voltar, aí estaremos para sempre com Ele. Aí não vai ter necessidade de ministrar mais a Santa Ceia em memória do Senhor. Aí Jesus vai dizer assim, ó, Jesus não vai dizer assim, ó, isso aqui é em memória de mim. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele vai estar na mesa conosco. Nós vamos cear com Ele e Ele vai cear conosco. Nós estaremos para todos sempre com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje é em memória e ao mesmo tempo uma preparação. Você está treinando. Louvado seja Deus. Você está treinando. Porque quando chegar o grande dia, você vai estar com Ele lá na mesa. Aí você vai, ei Jesus, aquele dia eu fazia na sua memória, hoje estou aqui face a face com o Senhor. Aí como escrito está, nós o veremos como Ele é. Eita glória, imagina. Você vai estar com Ele e Ele vai estar contigo. Vai estar participando de um grande banquete lá nos céus. Isso é para quem crê, irmãos. Então faça com fé, persevere, porque isso é real. E quando nós estamos na ceia, nós temos que perseverar. Quer ver? João 6,56. Coloca aqui, Sabrina, por favor. João 6,56. Glória a Deus. Não vamos a partir do versículo 54, fica mais completo. Glória a Deus. João 6,54. Quando você participa da ceia, se você se ausentar da ceia, se você não participar da ceia, não é o pastor Valdeir que está dizendo, não. É o próprio Cristo que diz em João 6,54, ó, quem come da minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem é? Irmãos, olha, é Jesus que está dizendo, tá? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu estou nele e ele está em mim. Nós estamos ligados em um só corpo. Cristo é esse que nos une através do teu sangue. Então, irmão, por isso que o diabo faz de tudo para que você não participe da ceia, porque ele quer quebrar essa aliança, ele quer fazer uma separação entre você e o Cristo. Mas hoje, diante desta mesa, Jesus está dizendo para alguém: fazer isso em memória de mim. Olha só, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Irmãos, se você com Cristo se alimenta da palavra dele, você está comendo corpo, bebendo sangue, e você tem vida. Glória a Jesus. Porque o sangue dele é vida, é alimento para a nossa alma. Muitas pessoas, não é só na Ebenezer não, muitas pessoas nas igrejas, quando chega o culto da Santa Ceia, não vai no culto, porque não vou não, porque eu não vou participar, e fulano vai olhar para mim, meu tanto, irmãos, Deus já te viu, está escondendo para quê? É muito mais fácil chegar aqui, Deus, estou aqui na tua presença, perdoa aqui, é você e Deus, do que fugir da responsabilidade, porque isso aqui é coisa séria. Então, quando você estiver diante da presença do Senhor, da mesa do Senhor, fazer isso com sinceridade, com temor e com tremor, porque o preço já foi pago. Fazer isto em memória de mim, porque isso aqui é uma promessa. Ele está afirmando: quem come e bebe, ele está em mim e eu estou nele. Você está revestido, o Espírito de Deus é sobre a sua vida.
Então, no nome de Jesus, não dê legalidade para que o pecado venha te afastar de Deus, não. Porque estamos vivendo tempos difíceis. Tempos esses, como nós já falamos esses dias agora, o povo está se afastando, apostatando da fé. O povo está se distanciando da fé por mínimas coisas e não estão percebendo que a qualquer momento a promessa vai se cumprir até que Ele venha. Glória a Jesus. E quando se fala da ceia, aqui nós lembramos que fala de comunhão também. Porque os discípulos, toda vez, eles reuniam. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Fala-se de comunhão, de união, de aliança. Está diante da mesa da ceia do Senhor, é isso, é comunhão. O Salmo 133, ó, tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está diante da mesa do Senhor, está falando disso, de comunhão, de aliança, é de irmandade. Por isso que quando Paulo vai exortar, até o Marcão falou aqui no começo aqui, Paulo vai exortar quando os irmãos de Corinto estavam lá, todos reunidos na igreja, estava uma bagunça. Quando chegou na hora da ceia, uns já tinham comida e outros ficaram sem. Aí Paulo vai dizer assim: porventura, você não tem comida em casa não? Porventura, está passando fome? Na casa de vocês não tem comida não? Porque quando vocês ajuntarem aqui, na igreja do Senhor, Paulo vai dizer: esperai uns pelos outros. Ou seja, comunhão. É aliança. Ou seja, quem não tem comunhão, aqui pesa, quem não tem comunhão com o irmão, você não pode participar da ceia. Quem não tem união com o irmão, não pode participar da ceia, porque a ceia é união, é comunhão, é aliança. Então vai comer em casa, porque aí se torna um alimento físico. Aí vai encher o bucho, aí nem dá, é pequeno. Então isso aqui é sério demais, irmão. Então você que não tem comunhão com o seu próximo, você que fala: eu não consigo olhar para a cara dele, eu não vejo, eu não consigo falar com ele ou falar com ela, você não é digno. Ninguém aqui é digno, mas você não pode participar, porque aqui é a mesa da comunhão, da aliança. Jesus falou: fazer isto em memória de mim. Não tem como eu fazer algo em memória de Cristo se eu não amar meu irmão, aquele que eu estou vendo. Como que eu falo que eu amo Deus se eu não vejo quem que eu estou vendo? Eu não amo. É a Bíblia que diz isso. Então nós temos que amar uns aos outros, é comunhão, é aliança. Então reflita. Se você não tem comunhão, não tem aliança, como Jesus falou, quando você for entregar a sua oferta, lembra lá? Quando você lembrar que alguém te fez alguma coisa, vai lá, deixa a sua oferta, reconcilia-te com o teu irmão, depois você volta, entrega a sua oferta. É aliança, é unidade. Nós somos um corpo. Então a ceia é isso aí, é comunhão, é aliança. E eu vou terminar aqui para nós adiantarmos. Olha o que diz a palavra, versículo de número: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória. Então isso aqui é aliança. O cálice fala-se de aliança, sabe? Estamos juntos. Aliança é isso. A aliança é a unidade. Deus vai dizer assim: ó, esse cálice é o novo testamento, ó, é uma nova vida. É por causa de você que eu me entreguei na cruz do Calvário. É por causa do sangue que nós estamos aqui reunidos nesse momento. Ah, se não fosse o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É por isso que ele fala: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aleluia. Não é em memória do pastor, não é em memória apenas de um dia do culto, não é em memória daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para todo sempre, para ser adorado por aqueles que estão na tua presença, como escrito está: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a honra
fazer isto em memória de mim. É você e Deus. Nós vamos orar agora. É a sua oração com Deus agora. Jesus tem misericórdia, perdoa meus pecados. É isso, é aliança. É você e Deus nesse momento. Então, prepara aí agora o seu momento. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor e você ter essa liberdade nessa noite. É o seu momento com Deus agora. Fique na liberdade. Oh Deus. Glória a Jesus.